Nós sabemos que o mundo hoje ele está fracassado. A grande palavra hoje é fracasso. As pessoas estão se sentindo fracassadas individualmente. Há um fracasso que vem como uma flecha no coração das pessoas. Elas se sentem impotentes, fracassadas. Elas se sentem muito ruim, muito mal. E aí transporta de uma pessoa para uma família, de uma família para uma nação, de uma nação para o mundo todo. Então o mundo, num modo geral, tem se sentido fracassado. Por que fracassado? Porque não tem dado certo muita coisa na sua vida, muitas coisas não dão. E o tema hoje é como vencer o fracasso. É um tema muito propício para o momento, é como vencer o fracasso. Mas não é qualquer fracasso, é como vencer o fracasso do qual hoje o mundo está sofrendo. Como vencer esse tipo de fracasso? É um fracasso do qual o mundo hoje geme, as famílias gemem, e isso afeta os sentimentos, afeta a espiritualidade, afeta tudo, inclusive a saúde. Então, como vencer o fracasso? E para isso eu quero que você abra Provérbios capítulo 28. Eu vou meditar em um único versículo e nele nós vamos ter todo o armamento, toda a munição nessa arma pesada que é a palavra. A palavra é uma arma pesada. Quando falamos de guerra, tem armas que são mais leves, armas pesadas. A palavra numa guerra é a mais pesada que eu conheço. Não tem nenhuma arma mais pesada que as escrituras sagradas. É Provérbios capítulo 28, no versículo 13. 28, 13. Vou ler. Ele diz assim o texto: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Quem camufla, ou seja, quem esconde suas faltas ou pecados, quem esconde seu pecado, quem camufla as suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Com base nesse texto aqui, nós vamos entender algo cirúrgico. Porque ele está dizendo aqui que quem camuflar é o mesmo que esconder, é o mesmo que maquiar, é o mesmo que fazer um disfarce. Está camuflando, está ali, mas está escondido. Então quem esconde, quem camufla o seu pecado, suas faltas, quem faz isso, jamais alcançará sucesso. Isso é ponto. Então quem esconde os erros, nunca alcança sucesso. E o Espírito Santo pôs no meu coração que o mundo está como está, porque ninguém assume mais o seu erro. A começar da própria igreja, dos próprios cristãos, aqueles que nascem de novo, e isso vai alastrando para toda a sociedade. Ninguém tem culpa de nada. Aí quando chega no diabo, o diabo também, ele é craque em não estar no negócio, não é culpa dele nunca também. Então sempre o fracasso, porque aqui está dizendo que quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Então eu deduzo que está todo mundo camuflando. Camuflar, esconder é uma artimanha de Satanás. Por quê? Porque o nosso Criador, ele não se esconde. Ele não tem a menor dificuldade de se apresentar. Ele não é escondido, ele está exposto, ele é manifesto. Chegou até ele, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, se vir de todo o coração, ele está aberto. Ele não é oculto. O oculto, escondido, é o outro. Então, quando eu começo a esconder faltas, porque o diabo provoca muitas coisas, os demônios provocam muitas coisas ruins, mas uma das maiores armas do diabo é ele nunca está no negócio, nunca é culpa dele, ele está escondido, nunca é ele.
Quando tem um problema em família, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do governo, a culpa é de tudo. Menos do diabo. Ele é a última pessoa a ser lembrado. Mas é isso que ele quer, porque ele é camuflado. Então ele pega as brechas e provoca, mas fica escondido, ele fica camuflado. Ele se camufla. Já viu na guerra aqueles soldados que se camuflam no meio das folhas, no meio da relva? Você olha, não tem ninguém, só está a relva, só está as folhas, mas ele está ali camuflado. O diabo faz isso. Então ele lança uma seta, lança um pensamento, lança uma ideia, lança sentimentos ruins, e aí a gente dá vazão para isso, e aí a gente comete faltas e erros. Aí depois, ele que foi o faltoso em lançar, ele também se esconde, então nunca é ele. Aí lança-se culpa. E nessa jogação de culpas para cá, para lá e acolá, nesse lançar de culpas, ninguém assumindo, como diz o texto, ninguém assumindo as suas faltas, ninguém assume, a culpa é do outro, sempre não assume. E essa falta de assumir cada um a sua responsabilidade, da sua falta, do seu erro, isso faz com que o fracasso se instale. Olha o texto. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Não está falando que quem camufla suas faltas, ele vai ter um pouquinho de sucesso. Não, ele não vai alcançar sucesso. Ele até pode pensar que está tendo sucesso, mas não está. Por que ele não está? Porque aqui diz que jamais alcançará sucesso. Então o inverso também funciona. É muito bom inverter os versículos. O inverso funciona. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Ou seja, o sucesso nunca será alcançado se as faltas forem escondidas. Então pressupõe que, se as faltas não forem ocultadas, forem assumidas, o sucesso começa a aparecer. Então começa a aparecer. Então é preciso que todos, no modo geral, esse é o princípio da salvação, é o princípio de reino, é o princípio do cristianismo. É preciso que haja um assumir. Se você vai em qualquer esfera, você vai na igreja, a culpa é do outro, a culpa é do pastor, sempre a culpa é de alguém. Você vai na esfera familiar, como já disse há pouco, é marido, é esposa, é filho, é parente. Você vai na esfera política, não, foi o fulano, foi o ciclano, foi aquela patente. Então sempre a culpa é de alguém. Dificilmente as pessoas param e assumem a sua própria culpa e a sua responsabilidade. Vamos usar o nome responsabilidade para não usar culpa. Então ele não assume a responsabilidade e joga no outro. Como ele não assume isso, o que faz? Dá isso, fica camuflado. Então a falta de sucesso, o insucesso ou o fracasso se instala. E o texto está dizendo: quem camufla as suas faltas ou esconde o seu pecado, jamais alcançará sucesso. Então não consegue. E daí o mundo vai de fracasso em fracasso, a igreja vai definhando de fracasso em fracasso, as finanças vão quebrando de fracasso em fracasso, porque no fundo há uma escala de não assumir a responsabilidade. Ninguém está assumindo responsabilidades. Só pensa em dinheiro, em poder. E na hora de assumir a questão, não é comigo, a culpa é do outro. Deu errado é do outro, deu certo é comigo, vem para mim, mas deu errado é do outro, e isso é perigoso. Mas o texto diz que quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, só que assim, tem um mas. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Compaixão de Deus é o mesmo que falar da sua misericórdia. Então a misericórdia vem, a sua compaixão, ele compadece, ele estende a mão. Onde? Em todas as esferas, seja financeira, seja espiritual, seja onde for. A compaixão vem, mas há um princípio aqui que eu preciso fazer uma diferença, que a própria igreja, ela não consegue explicar isso, porque eu estou vendo bastante noticiário espalhado, várias coisas no meio cristão, e está um apelo assim, eu creio que é do Espírito, porque pessoas diferentes estão falando a mesma coisa. O quê? Arrependei-vos. É preciso haver um arrependimento da nação, tem que haver um arrependimento geral, e isso está um clamor de arrependimento geral, e esse clamor de arrependimento, ele é do Espírito, isso é uma mensagem do alto. É uma saída, é uma pista de saída que ele está dando para que reverta essa situação, que é exatamente o arrependimento. Mas há uma questão:
Aí eu fiquei olhando vários pastores com a mesma linguagem. Isso daí é bom, porque é o Espírito movendo. É isso, arrependimento, proclamando jejum de arrependimento, ótimo. Só que ninguém está explicando o que é arrependimento. Aí o povo encara assim. Eu vou dar um exemplo. Eu chego para você que está em casa, eu chego para você e digo assim: você precisa se arrepender. Eu falei isso, você precisa se arrepender para que venha o sucesso. Aí eu falei isso para você. Sabe como que chega no seu ouvido? A culpa é minha, eu sou culpado. A gente recebe um peso de culpa só de alguém falar que você tem que se arrepender. Então, em vez de eu procurar entender o que é arrependimento, eu vou carregar um fardo de culpa, e aí eu me sinto incapaz, aí eu fico mais fracassado ainda. Então, quando diz é preciso se arrepender, porque houve muitas faltas, muitos erros, muitas faltas, é muito pecado, é óbvio que é. Mas eu preciso entender o que é salvação, o que é arrependimento, o que é perdão. Eu preciso fazer a diferença. Se eu pôr tudo isso num balaio só, dá confusão. Então as pessoas não entendem. Então o texto está dizendo, ele dá para nós algumas escalas aqui, ó. No próprio texto de Provérbios 28, 13, ele vai nos ensinar como vencer o fracasso em todas as áreas. Mas ele vai dar uma escala. Quem camufla suas faltas jamais alcança sucesso, ou seja, é um fracassado. Mas agora ele dá uma escala, ó, reconhece, confessa e abandona, recebe. 4 coisas. Então ele vai dizer, quem reconhece e confessa. Uma coisa é eu reconhecer, eu preciso reconhecer que errei. E na hora de reconhecer que errou, de repente, muitos que lá fora, ou da boca para fora, ele não reconhece, no fundo ele sabe, ele reconhece que o erro é dele. Apenas por uma questão de camuflagem não fala. Então o texto está sendo bem enfático. Para que eu reverta esse quadro, é preciso reconhecer e confessar. Não pode reconhecer e ficar para mim. A culpa é minha, mas aí fica só comigo, eu não falo com ninguém. Eu guardo esse reconhecimento de que eu errei em alguma coisa e guardo só para mim. Ele está dizendo, eu reconheço que houve uma falta, houve um erro, houve um engano, eu cometi este erro, eu reconheço que fui eu que falhei nesse ponto aqui, eu reconheço e estou confessando. Quando eu reconheço e confesso esse meu pecado, eu reconheço que eu errei e estou confessando, eu errei neste ponto, naquele ponto. Começou um processo. Porque eu estou começando a assumir, não assumir culpa, mas a assumir a responsabilidade. Então, quando eu começo a assumir a responsabilidade, aí vai ficando mais fácil, porque ele diz aqui, ó, alcançará sucesso quem? Quem reconhece e confessa. E não para nisso, ele diz assim, e abandona. E abandona. Então, reconhecer, confessar e abandonar. Então, o que isso tem a ver com salvação? Eu vou deixar bem simples para você. Tem pessoas que não reconhecem que erraram. Eles não reconhecem, nem sabem que errou. Mas ele sabe que Cristo é Senhor, sabe que Cristo morreu na cruz, derramou sangue. Alguém conta essa narrativa, essa história, isso entra no espírito dele, ele fala, é verdade. Ninguém é rei, é só ele mesmo, é verdade, agora eu entendi, é isso mesmo. E aí eu abro meu coração e dou minha vida para ele. Eu estou salvo, por quê? Porque eu acabei de nascer de novo, porque agora eu estou reconhecendo quem ele é. Eu reconheço que o Pai o ressuscitou o 3º dia, estou salvo. Eu não me arrependi de nada, eu apenas o reconheci, porque salvação não vem de arrependimento, a salvação é pela fé. A fé no Filho que está vivo. Quando eu creio que Cristo veio, morreu, foi sepultado, e Ele ressuscitou o 3º dia, o Pai o ressuscitou, e que Ele vai voltar, e que Ele é rei, que eu não me dobro mais nada, quando eu creio nisso, dou minha vida a Ele, é por fé, eu creio nisso. Esquece meu caráter por enquanto. Eu creio nisso, e dou minha vida a Ele, estou salvo. A salvação, o novo nascimento é promovido a partir desse ponto. Pronto, estou salvo, isso é salvação. Isso é salvação. Então eu estou salvo, mas eu não me arrependi ainda. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples.
para vocês. Eu era do ocultismo. Quando eu conheci, alguém me apresentou a Cristo, porque eu não conhecia. Eu conhecia de filmes, de outros lugares. Quando alguém me apresentou a Cristo, e eu vim desse mundo por 26 anos assim, eu não conhecia outra coisa. Tem gente que não conhece outra coisa, a não ser as drogas. Tem gente que não conhece outra coisa, a não ser o ocultismo, é do meu caso. Tem gente que não conhece outra coisa, a não ser a prostituição, adultério, o erro. Cada um conhece uma coisa pelo mundo, ele não conhece. Alguns conhecem só religião, que também era meu caso. Mas quando eu conheci a Cristo, a verdade me libertou dessas mentiras. Então eu reconheci quem Ele é, acreditei em quem Ele é, e dei minha vida a Ele. Ponto, nasci de novo, estou salvo. Mas e agora? Agora eu vou para casa. Quando eu fiz isso, aí quando eu vou para minha casa, eu entro na minha casa, eu tinha muitos objetos ainda do ocultismo, eu tinha muitas relíquias, algumas coisas. Demorou um pouco para eu entender o que tinha que fazer com aquilo, porque eu não tinha noção que aquilo era errado. Aí eu descobri quem é maior. Mas aí eu pensei, o que eu faço agora com o menor? Eu jogo fora, não jogo fora? Eu estou no processo ainda. Vocês conseguem entender isso aí? Eu estou num processo, então eu dei minha vida a Ele do jeito que eu estou. Assim como um viciado em alguma droga que está sendo dilacerado, ele conhece a Cristo, abre o coração e dá. Mas na casa dele está lá um baseado, tem uma cocaína, tem um negócio lá ainda, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele está na luta, ele não sabe, mas uma coisa ele sabe, que só Cristo é Rei. E ele deu a vida dele para Cristo. Ele reconheceu. Ele até chorou no dia que fez isso. Mas aí ele chega para casa, está tudo ali, então ele não sabe o que fazer com isso. Mas ele nasceu de novo. Então a salvação ela foi conectada, ela foi plugada a salvação. Mas agora, e olha outro detalhe importante que eu preciso passar em cima desse texto, inspirado nesse texto. A salvação, ela veio. Eu não recebi perdão de pecado quando eu fui salvo. É estranho isso, porque a gente ouve isso a vida inteira. Por que eu não recebi o perdão? Porque eu não pedi perdão. Por que eu não pedi perdão? Porque eu nem reconheço que eu estava errado. A única coisa que eu reconheci por fé é que Ele é Rei. Então eu reconheci quem Ele é, dei minha vida, nasci de novo, estou salvo. Agora que eu estou salvo, agora Ele vai começar a trabalhar no meu interior, fazer uma divisão, e agora eu começo a pôr em equilíbrio a minha casa, ou seja, meu coração. Agora eu começo a fazer diferença do que agrada a Ele ou não. Agora eu começo o processo de cair a ficha. Eu dei minha vida, estou usando o meu exemplo, dei minha vida a Ele, eu era do ocultismo. Chego em casa, tem um monte de coisa oculta. Aí quando eu olho para aquelas coisas que me lembravam o ocultismo, eu tinha imagens, eu tinha muitas coisas assim. Não pensa que eu saí de lá e saí quebrando tudo, pondo fogo. Não, eu me converti, eu sabia quem Ele era. Dei meu coração, nasci de novo, fui salvo. Aí eu venho, aí começa o Espírito Santo, mora no meu coração a partir daí. A partir daí Ele entra na tua vida. A partir daí Ele entrou na sua vida. Agora Ele começa a te convencer que aquilo não é bom. E aí vai bater na tua mente assim, isso aqui não é legal. Isso não é bom. Aí eu olho para aquilo e vou descobrir, na luz da palavra, eu vou ler a palavra, mas isso é pecado, isso não agrada o Pai. Poxa, isso fez mal, isso não é legal. Pronto, caiu a minha consciência agora de que eu errei. Agora eu errei, caiu a ficha, eu fui convencido, eu errei. Agora o que eu faço com isso? Agora eu vou fazer o que diz aqui, ó. Quem reconheci que errei. Eu já nasci de novo, já sou salvo. Pode passar um dia, uma semana, um mês, depende do processo de cada um. Aí passa um tempo, aí agora sim eu vou reconhecer que aquilo era errado e vou orar, eu vou falar com Ele, falar, olha, eu fiz isso. Eu errei, eu confesso para o Senhor, olha o que eu fiz aquilo, eu fui ali na encruzilhada, eu fiz aquilo outro. Aí quem era viciado falou, olha, eu injetei tanta droga ali, eu reconheço, e começa a confessar. Quando ele começa a confessar, ele alcança o perdão.
Agora vem o perdão. Dá para entender? Então, por isso que o evangelista, quem tem ministério de evangelista, ele não se preocupa com nada. Ele só quer apresentar Cristo e a pessoa confessar Cristo. Ele só quer isso, ele quer que você entenda quem é Cristo. Porque se você entender quem é Cristo, abrir teu coração para Cristo, deixa o resto com Cristo. Não muda a pessoa, é Cristo que vai mudar. É Cristo que vai fazer toda a alteração necessária. Porque agora Ele vai me convencer. Agora depois que eu vim para Cristo, é que eu fui pensar quanta burrada eu fiz. Sabe aquela frase, por que eu fiz isso? Ou aquela outra frase, se eu tivesse conhecido Ele antes. Por quê? Porque já me deu a responsabilidade de que eu errei. Então eu confesso. Então quando eu confesso, eu alcanço o perdão. Então veja, agora eu estou salvo, porque eu criei quem Ele é. Fui salvo. Aí agora caiu na minha consciência todo lugar onde eu errei. E eu agora, sabendo que errei, agora eu confesso, porque não agrada a Ele. Alcancei perdão. Então estou salvo, agora alcancei perdão. Mas você acredita que com tudo isso eu ainda não me converti? Por quê? Porque o texto diz bem claro, mas quem as reconhece o pecado, as faltas, quem reconhece e confessa, mas tem mais uma palavra, e abandona. Então quando eu reconheço quem Ele é, a salvação é pela fé que eu tenho nele, estou salvo. Para ser salvo não abandono nada, eu apenas creio quem Ele é. No crer quem Ele é, já estou abandonando quem não é. É Ele que é rei, pronto, dei minha vida a Ele, estou salvo. A salvação é pela fé. Agora, salvo, começa a fazer na balança dentro de mim, tudo errado que eu fiz, aquilo vai pesando, vai trazendo na minha lembrança quanta coisa eu poderia ter deixado de viver, de ruim, se eu soubesse disso. Aí eu vou orar algum momento e começo a falar com Ele, tudo que eu fiz, começo a pontuar, falar, olha, eu fiz isso, só lembra aquele dia, eu fiz aquilo, coisa ruim, olha, me perdoa, porque eu estou confessando que eu errei, e agora eu estou alcançando perdão, mas eu ainda não me converti, porque para converter tem que abandonar. A conversão é abandonar o erro. Quando Pedro andava já muitos meses com o mestre, muito tempo com ele, e Cristo fala para ele, Pedro, quando você se converter, já estava andando com ele há tempo, porque o processo da conversão, quando você vai tirar a carta na autoescola, não tem a famosa conversão? O que é a conversão? Você está indo e você vai fazer a conversão, você vai voltar na outra pista. Então eu estou indo, não sei se vão conseguir me pegar aí, eu estou indo, estou salvo, alcancei perdão porque reconheci todos aqueles erros, mas eu tomei uma decisão. Não vou mais por esse caminho de erro, eu vou converter, eu vou por outro caminho agora. Quando eu mudo, porque arrependimento vem aí. Aqui vai acontecer o arrependimento. Arrependimento é o mesmo que abandonar o erro. Então quando eu abandono o erro, quando eu me arrependo, acontece arrependimento, é metanoia. É mudança de mente. Mudando a mente, eu mudo as minhas atitudes. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz, roubava, agora não rouba mais. Ele roubava. Aí ele reconheceu que ele era ladrão, confessou que era ladrão, alcançou perdão. Aí agora ele não rouba mais, agora é arrependimento. Agora de fato a conversão, porque ele converteu a sua vida para não praticar mais o que praticava. Tudo. Não, é um processo. Há coisas que a gente deixa de imediato, há coisas que levam-se um tempo, e a gente vai abandonando, vai deixando, vai abandonando. O processo de conversão vai indo até eu alcançar a estatura de um varão perfeito, ou seja, ficar igualzinho a Cristo. Igualzinho a Cristo. Então, é isso. Então quem camufla as suas faltas, os seus pecados, jamais alcançará sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, aí depois que fez tudo isso, tem algo aqui que diz o texto, recebe toda, não é alguma, toda compaixão de Deus. Então, aquilo que eu quero receber tem um processo a seguir. Por quê? Mas ele não é rico em amor e misericórdia, porque tem coisas que se ele me der sem eu estar convertido, eu me destruo.
Há coisas que, se você receber sem estar convertido, você se destrói. Então eu preciso estar construído em algumas coisas para que eu possa receber dele. Então, depois que eu nasci de novo, estou salvo, mas aí agora eu tenho consciência do erro, confessei minha falta, meu pecado, falei com ele, alcancei perdão e decidi, não faço mais. Pronto, eu vou mudar a rota, não vou mais por esse caminho. Então eu abandono. Quando eu abandono é a conversão. Quem é convertido? Quem abandonou velhas práticas. Não é quem deu a vida a Cristo. Quem deu a vida a Cristo está salvo. Ele não é convertido. Convertido é quando o salvo abandona as velhas práticas do pecado. Que não está lá de dedo. É um processo, porque são muitos os pecados que a gente comete. Então, cada dia a gente vai deixando. Por isso que Paulo dá aquela lista famosa: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Ele vai dando uma lista, porque é um processo, Então, a verdadeira conversão, ela passa por esse processo. E aí, quando eu chego em rede nacional e falo para o mundo: vocês têm que se arrepender, eles não conseguem arrepender, o mundo não consegue arrepender. Eles não sabem nem que errou, eles não admitem nem que errou, a culpa é do outro. É quase que um barulho em vão. Mas eu preciso entender que eu, como igreja, eu posso fazer isso por eles. É aí que é a graça disso tudo. Essa é a graça disso tudo. Por quê? Venho para Cristo, nasci de novo, estou salvo. Reconheço todas as minhas faltas, os meus pecados, quanta coisa errada. Quanta idolatria eu pratiquei, quantas coisas eu fiz, que não era para fazer, era religioso, até era bom, mas não era certo perante o meu Criador. Era bom aos olhos do homem. Tem muita coisa que não é ruim aos olhos do homem, mas é péssimo aos olhos do Criador. Então eu praticava coisas assim. Então eu era trabalhador, pagava minhas contas, mas muita coisa eu fazia errada, aos olhos dele, não aos olhos do homem. Mas quando eu o conheci, ele me convenceu, falou: isso aí é errado. Falou: olha, eu errei, é verdade, eu errei nisso. E comecei a falar com ele. E aí eu fui falando e abandonando. Eu fui abandonando velhas práticas, vai abandonando. A gente está num processo de abandono todo dia. Todo dia a gente deixa um pouquinho de vícios errados do lado. Todo dia a gente abandona um pouquinho de alguma coisa. Todo dia é um processo. A conversão é isso. E tem pessoas que a conversão, ela não é total, ela é um processo. Olha, na área do vício, eu já me converti, porque eu confessei, alcancei perdão e eu decidi, nunca mais eu usei droga. Pronto, então ele se converteu nessa área já. Entende? Isso é uma regeneração da alma, é um processo de regeneração da alma. Então vamos lá. Dou a vida a Cristo, meu espírito nasceu de novo. Agora eu entro nesse processo que o provérbio está dizendo. Agora eu vou admitir a minha responsabilidade daquele erro que eu cometi e vou confessar. Não adianta só admitir, tem que confessar. Falar com ele, falar para ele, com ele para ele, receber no teu espírito o perdão dele, crer que ele está te perdoando, porque ele é fiel, ele é misericordioso. Tudo que ele quer é que eu faça isso. Ele não está me condenando. Cristo falou: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E não é acusador é o outro. E aí agora eu alcancei esse perdão e decidi não fazer mais. Pronto, me converti. Bom, qual é a outra área que eu preciso me converter? E aí eu vou me convertendo. Todo dia alguma coisa vai ficando para trás da minha vida velha. Isso chama-se regeneração da alma, porque o meu espírito nasceu de novo assim que eu nasci de novo, assim que eu dei minha vida a ele. Eu não estava arrependido, não recebi perdão, mas eu criei quem ele era. A salvação é pela fé. Eu criei, então estou salvo. Dei minha vida a ele. Pronto, fui salvo. Espírito. Meu espírito nasceu de novo. Agora minha alma está sendo regenerada. E em breve momento, quando vier o rapto da igreja, quando vier depois o arrebatamento do restante da igreja, todos vão ter um corpo físico glorificado. Aí é a regeneração completa, não regeneração, mas um novo corpo glorificado. E aí ele completa toda essa obra no espírito quando nasce de novo, na alma nesse processo de conversão e no corpo glorificado quando chegar aquele grande dia. Aí ele completa a obra, no espírito, na alma e no corpo. Ele faz o processo inverso de Adão. Então a gente
tem que entender isso. Aí quando eu grito assim, arrependei-vos, é difícil falar isso para as pessoas que eles não têm noção do que é isso. Crente não sabe disso. Tem pastores que não sabem disso. Acha que arrepender é só bater no peito, quase que um flagelo, né? Se bater, a culpa é minha, sou culpado, e chorar. Não, o arrependimento é conversão. Qual é o verdadeiro arrependimento? É mudar de vida. Só que eu não consigo me arrepender, eu não consigo mudar de vida se eu não der minha vida a Cristo. Depois que eu dou minha vida a Cristo, Ele me ajuda nesse processo. Ele vai me ajudar nesse processo. Por isso que hoje, você que é cristão, você que deu tua vida a Cristo há um dia, há um ano, há 10 anos, há 100 anos, por isso que quando você comete algum erro, você fica triste. Porque você já tem noção que aquilo lá não agrada o Pai. Então você vai lutar para deixar aquilo, você confessa e deixa, e anda mais para frente, vai dar outro passo, e assim vai indo, até não cometer mais. É assim. Davi, ele adulterou com Batseba. O que ele fez? Confessou o seu pecado perante o Senhor, perante o profeta. Ele confessou o seu pecado, pronto, alcançou perdão. Só que ele nunca mais adulterou, então ele se converteu, porque ele mudou a sua conduta, agora ele não adultera mais. O único adultério dele foi esse. Então nós temos que entender que esse processo é um caminhar diário. Então se a igreja não entender que arrependimento e conversão é a mesma coisa, ele vai achar que só de levantar a mão e falar, não, eu quero Cristo na minha vida, ele já se converteu. Não, agora que vai começar o processo de arrependimento, que seria conversão, mudar de vida, para melhorar a sua vida, ter uma alegria nele, descobrir coisas novas, ler a palavra, aquela letra saltar nos olhos e te dar revelações. Agora começa outro processo, dá início em quando eu dou minha vida a Cristo. Quando eu faço isso, porque Ele me escolheu, Ele se revelou a mim, eu falo, eu quero, pronto, nasci de novo. Agora Ele começa esse processo comigo. Então eu preciso, para ter sucesso, eu preciso reconhecer que errei, confessar meu pecado e abandonar. Tudo isso depois de ter dado minha vida a Ele. Aí o que vai acontecer? Eu derrubo todo fracasso na minha vida. Os fracassos são derrubados neste processo de reconhecimento, confissão e abandono do pecado. Por que eu tenho certeza que o sucesso vem? Por causa da palavra. Recebe toda a compaixão de Deus. Essa palavra, toda a compaixão, quer dizer, Ele vai me suprir em tudo agora. Agora Ele se alegra tanto comigo que Ele vai me prover financeiramente, espiritualmente, psiquicamente na minha alma. Agora Ele vai trabalhar comigo, porque eu fiz isso. Porque já que eu reconheci, confessei e abandonei, só me resta uma coisa, estar com Ele. E é impossível estar com Ele plenamente e não ser abençoado, não ser liberado, não ser prosperado. Então eu preciso confessar e abandonar, e aí eu vou receber dele toda a compaixão. Então temos um problema, 2 problemas. O primeiro, a igreja não sabe disso, e outro problema, o mundo menos ainda. Como que eu resolvo isso? A igreja eu resolvo fazendo o que eu estou fazendo aqui, ensinando, pelo menos a parte do corpo de Cristo, que Ele pôs nos nossos ombros, para a gente conduzir, para caminhar com Ele e para Ele. A essa parte do corpo eu ensino, e aonde essa palavra alcançar, você já vai aprender, que você não se converteu quando deu a vida a Cristo, você só nasceu de novo, está salvo, que já está bom, porque tudo começou. Mas o processo de arrependimento é metanoia. No grego é metanoia, mente renovada, vai renovar a mente, vai mudar de rota. Isso é conversão, isso é um processo. Tem gente que está 10 anos de crente, está cheio de vício velho ainda. Então é um processo, tem que ir abandonando. É um processo. Aí para a igreja a gente ensina, e para o mundo eles não conseguem. Para o mundo eu preciso começar lá na primeira fase, eu tenho que apresentar Cristo como Rei. Só isso, mais nada, só isso. Eu tenho que apresentar Cristo como a solução, como o Rei, como o Senhor absoluto, como aquele que tem um cetro de justiça, aquele que tem um reino inabalável, aquele que faz o impossível, aquele que é Senhor absoluto no céu, na terra, debaixo da terra, aquele que é tudo em favor de todos. Quando eu faço isso, quando eu falo isso,
Quando eu chego a esse ponto de apresentar ao povo, e essas pessoas começam a entender a obra salvífica, que ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo e volta, e fala, não, eu quero andar com ele, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais dele, e nasce aquele fogo, aquela fala, estou descobrindo algo novo, pronto, é o começo de tudo. Então o mundo precisa disso. Tá, mas e a questão do arrependimento? Tem que orar pelo arrependimento. Não estava em pauta aqui, eu não sei se acho que dá tempo, eu só vou dar um exemplo para você aqui no livro de Neemias. Neemias está na página 903, quem tiver com a King por aí, só para você se localizar. Eu vou terminar por aqui, sim. Por aqui assim, já. É só para você compreender, que eu creio que você já entendeu, que o processo de conversão é a mudança de rota. Converter é mudar de rota. Converter ou arrepender é mudar de rota. Eu só mudo de rota, eu só me arrependo quando eu nasci de novo, quando já dei minha vida a Cristo. Então, eu reconheço Ele como Senhor, eu reconheço como Salvador, eu reconheço que Ele é Rei, que Ele volta. Eu já sei agora quem é, abro mão de tudo e quero conhecer Ele mais. Pronto, nasci de novo, estou salvo. Agora eu começo esse processo. Aí, com relação àqueles que não têm noção, veja bem, eu vou ler um texto em Neemias. Eu não vou ler porque é muita coisa aqui, o capítulo 1 todo, 2. Mas assim, Neemias, ele não era profeta, não era sacerdote, ele não era rei, ele não era nada nessas patentes aí. Ele era só um escravo, um copeiro do rei. Só isso que ele era, um copeiro. Aquele que é copeiro, aonde ia trazer os vinhos, né? Ia trazer vinho, comida para o rei. Ele provava primeiro, se ele não morresse, o rei comia. Esse era um copeiro nessa época. Porque se ele morrer, substitui o copeiro. O rei é mais difícil. Então eles punham um copeiro de confiança, onde esse copeiro de confiança tomava um gole do vinho e ficavam olhando para ele ver se ele não morria, porque havia muitos conchavos políticos para matar o rei. Isso vem de longe. Vem de longe. Os de hoje não tem copeiro, né? Mas na época tinha um copeiro. E esse cara, Neemias, era um copeiro. Então vinha lá frutas, ele pegava lá um caroço de uva ali, do cacho de uva, pegava uma uva. Tudo ele provava primeiro, para depois o rei ser servido. Era o copeiro do rei. Então deixava tudo em ordem, tudo bonito, ele tinha que estar sempre sorridente, agradável, e fazer isso. Se ele tomou o vinho, morreu, comeu uma fruta, morreu, tem problema, estava envenenado, vê quem mandou, ele já morreu, pega quem mandou, mata também, e assim vai. Era assim. E ele era assim, um escravo assim. Ele recebe notícia do irmão dele que Jerusalém estava sendo assolada, foi destruída, acabou com tudo. Quando ele recebe a notícia, o coração dele fica doído. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele era um escravo. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Mas aí ele vai fazer uma oração e ele diz aqui no texto, no verso 1, capítulo 1, no verso 4. Ele ouviu todo o relato, né? E ele diz assim no versículo 4: tendo ouvido esse relato do que o povo estava sofrendo, hoje o povo não está sofrendo, ele teve esse relato, ele estava longe e teve a notícia do sofrimento do povo. O que ele fez? Assentei-me e chorei amargamente. Ele estava bem vestido, ele comia bem, ele era bem cuidado apesar de ser escravo. Ele está chorando, ele está sofrendo amargamente pelos outros que ele soube que estão sofrendo, porque derrubaram as casas, não têm o que comer, estão humilhados. Aí diz assim: assentei-me e chorei amargamente, eu lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum. Se ele põe em jejum é porque ele comia bem. Ele falou: eu vou abrir mão, porque eu vou ficar em jejum, que eu quero entrar na presença do meu rei. E oração, em jejum e oração diante do Deus dos céus, e desabafei. Agora ele vai desabafar, verso 5. Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas a misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo está apresentando diante de ti,
dia e noite. Quando ele teve a notícia, ele começou a orar dia e noite, ele não parava mais. Ele começava a bater, sabe, bater, e ficava falando com o seu Criador, e falando com ele, falando: o povo está sofrendo lá, o povo está morrendo, o povo lá está gemendo, está passando fome, as crianças estão morrendo, está tendo peste, está tendo ataque, está tendo humilhação. Ele ficava assim, o tempo de noite ele ficou muito abatido. É o que o texto diz. Ele diz aqui, ó, dia e noite em favor dos teus servos. Então, vendo, ele ficava assim em favor dos teus servos. Que servo? O povo de Israel. Sim, olha aqui, ó, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. Olha ele confessando aqui a responsabilidade. E não temos obedecido os teus mandamentos e nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Então ele vê que ele está admitindo, está confessando: olha, o erro é nosso, não vamos jogar a culpa em ninguém. O povo está escravo, está sofrendo, mas a culpa é nossa. O Senhor sempre nos orientou, o Senhor sempre falou a verdade, é que nós viramos as costas. E nós não obedecemos teus decretos, obedecemos o decreto do homem, ficamos com medo do decreto do homem, mas temos nenhum medo do decreto do Senhor, é o que ele está falando. As pessoas hoje têm medo dos decretos humanos, mas não têm medo dos decretos divinos. Não que não deva cumpri-los, tanto um quanto o outro, só que só cumpre um, com muita reclamação, mas cumpre, com medo. Agora os divinos não cumprem, aí veio escravidão, veio dor, veio sofrimento, e ele vai pedir perdão por ele, e ele diz assim, ele diz, temos agido de forma perversa, verso 7, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado teus decretos, tuas leis, que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra, mas se voltardes para mim. Ele está lembrando assim, ó, lembra que o Senhor falou para Moisés que se errasse o Senhor ia espalhar todo mundo, ia vir praga, o negócio ia ficar feio? Eu lembro que o Senhor falou isso, só que o Senhor falou algo mais. O Senhor falou também que se voltar para o Senhor e obedecer os teus mandamentos e praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam longe, pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei, os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o teu nome, o meu nome. Então ele vai falando assim, ó, ora, esses precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o braço forte. Aí ele termina assim, ó, Yahvé, que eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo, atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão. Lembra da compaixão? De Provérbios 28:13? Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Então ele faz oração. Você percebeu que ele está confessando, reconhecendo e confessando o pecado dele, o pecado da sua família, o pecado do povo? Então, quando eu entendo, o que eu faço quando, nesse clamor de oração, de jejum? Quando eu vou dobrar o joelho na minha casa ou na igreja, onde eu estiver, e for pedir perdão, eu tenho que falar: Senhor, eu estou confessando que a minha responsabilidade, eu errei, eu sei onde eu errei, eu não orei como devia ter orado, eu lembro que o Senhor tinha falado, eu não obedeci teus decretos, eu não fiz isso, nem eu, nem o meu povo. E agora a terra está gemendo. Então eu estou confessando o nosso pecado. Isso é confessar. Então o que acontece? Alcança perdão. Aí Neemias alcançou perdão, o povo por quem ele orou alcançou perdão. Quando eu como igreja, você como igreja, dobra o joelho e confessa o pecado de alguém, você alcança perdão, e o alguém que você confessou por ele também.
Ele pode não nascer de novo, ele pode num momento não ser salvo, não nascer de novo, mas interrompe naquela hora toda a espada de juízo que estava em cima dela. Interrompe essa consequência pelo erro que cometeu. Por isso que Cristo dizia assim, vá, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais, porque daí é um pecado novo, porque daqui para trás está perdoado. Vá e não peques mais, ou seja, agora se converta. Não peques mais, conversão, entendeu? Sabe que vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo aí em casa? Às vezes eu tenho a impressão que ninguém está entendendo, que as pessoas não entendem. Há um travamento. Eu preciso orar, eu preciso gemer e confessar a minha responsabilidade, e confessar o pecado meu e confessar o pecado da minha família. Ele é pai, ele é justo, ele é fiel. Ele não vai me condenar. Condenado as pessoas, o mundo já está. Eu preciso alcançar a misericórdia, a compaixão, para ele intervir nessa situação toda. Para intervir. Lembra que Cristo fala assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que Cristo na cruz não confessa pecado? Primeiro, porque ele não tinha. Segundo, porque ele já estava carregando, ele já era a oferta pelo pecado. Então ele diz, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então ele está trazendo um alívio, um refrigério, uma possibilidade agora de salvação. Há uma possibilidade de salvação, porque eu que já sou salvo, e eu chego na presença dele e falo, o meu pecado, eu errei, eu deveria ter orado, ter jejuado, não era para fazer isso agora, era para fazer desde que eu te conheço, porque eu já aprendi logo na conversão, e agora estou fazendo isso 30 anos depois, então eu preciso falar isso com ele, pôr para fora, eu preciso admitir que a falha é minha, e admitindo, confessar para ele que eu errei, alcançar o perdão, e aí eu falar para ele, olha, não é só eu, tá? É toda a minha casa. Olha, minha família não conhece, eu também não conhecia. Aí entra o coração do intercessor. Fala, lembra que eu também não conhecia, o Senhor me alcançou? Eu era tão perdido, eles até são melhores do que eu. Alcança eles também. Não deixa eles morrerem assim. Intervenha lá, o Senhor não me deixa faltar nada na minha mesa. Dá comida para eles também. Perdoa. Então a intercessão vem a partir desse momento do meu reconhecimento e da minha confissão. Então quando eu reconheço, como diz o texto aqui, vou terminar aqui de volta, quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão. Então se eu reconhecer, se eu confessar e se eu abandonar, o que é, neste caso, o que é abandonar? Eu começo a praticar o que eu tenho que praticar, os seus decretos. Hoje a gente vê uma igreja abandonando o ministério, abandonando suas vidas, abandonando a vida das pessoas, quebrando alianças, fazendo tudo. Se faz isso, você acha que vai orar? Porque na hora que você vai falar com ela, a culpa é do pastor. Na hora que você vai falar com ela, a culpa é da família que não apoia. Quando vai falar com ela, a culpa é do A, a culpa do B, a culpa do sistema. A culpa é da depressão, a culpa é de tudo, menos ela assumir, falar, eu que não quis mesmo. Eu preciso restaurar a minha vida, então eu preciso admitir a minha responsabilidade, confessar, e aí eu preciso fazer como diz aqui, abandonar. Você quer ver uma área delicada? É delicada, para falar principalmente agora. A pessoa é dizimista, aí ela não é mais dizimista. Aí ela fura o bolo com o dedo, estraga tudo na vida dela. O que ela faz? Ela tem que primeiro admitir, não é falar assim, eu não dou mais dízimo, porque assim, é que eu fiquei desempregado, né? Não dou mais, é porque é que ficou tão difícil esse mês. Não, admite, eu não dei porque eu fui negligente, eu não dei. Confessa que a responsabilidade sua não foi cumprida, eu não fui responsável. E aí você confessa para ele, e não tenta dar o atrasado, esquece isso aí, você já foi. Esquece, abandona isso aí, abandona agora, você confessa, admite, confessa e abandona e fala, mas a partir de agora eu vou me converter e vou fazer de fato o que o Senhor me pede, porque o Senhor já pedia. Mas tem compaixão de quem nem sabe disso. Então o processo meu é contínuo. Então esse versículo, quando eu encontrei ele, do sucesso, o sucesso na visão dele, para vencer o fracasso, eu preciso partir desse ponto, crendo quem ele é, sou salvo, confessando, admitindo e confessando.
minhas faltas, alcançando perdão e abandonando o erro. A pessoa quer aceitar Cristo, aí quer usar a muleta assim, já estou salvo mesmo, pode fazer tudo. Não, não pode. A graça nunca foi autorização para fazer o que bem entende. Ao contrário, apesar da graça eu não ter feito nada, Ele me salva de graça. É por graça, Ele que fez, é graça. Uma vez salvo, estou salvo, não perco mais salvação. Mas tem todo um processo, tem reino vindo aí. Tem disciplina, tem vara de ferro. Então eu preciso agora que eu já estou salvo, lutar então para agradá-lo, agradar o meu rei, o rei que me salvou. Então é isso que eu preciso fazer, amém? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender isso, espero que vocês tenham conseguido assimilar isso, e o peso da oração em prol das pessoas que você conhece, por você mesmo, as que você conhece, é nesse nível. Neemias, eu pequei, e meus pais também, nos perdoe, é o que ele está dizendo, é isso, perdoe a todos nós, a mim, mas perdoe eles também, perdoa todo mundo, e entra com a tua compaixão. Numa dessa, você vai ver sua família se convertendo. Por que eles agora podem nascer de novo? Porque aquele peso de culpa, eles é sanado pelo perdão que eles recebem, porque você intercedeu e apresentou perante o rei, amém? Vamos ficar de pé? Então não basta eu dar a minha vida a Cristo, eu preciso entrar no processo de conversão. A igreja precisa se converter. Eu estou no processo de conversão. Vai 30 anos que eu conheço o Evangelho, eu me converto todo dia um pouco de alguma coisa. Às vezes eu tenho que ir deixando vícios, deixando coisas da alma. É difícil, mas é um processo que eu preciso fazer. Só que a compaixão está ali na frente, prontinho para encher você e prover tua vida em tudo, para que hoje eu e você sejamos um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã a gente seja um pouquinho melhor do que hoje. Este é o processo é esse. E aí quando eu oro, apresento. Arrepender é isso, é assumir que errou e confessar e mudar de vida. Então você altera. Arrependimento é conversão, mudança de rota. Aí eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz, então não faz mais, o nome disso é conversão. E você faz isso a partir de Cristo. E quem já fez, agora entra nesse processo, em prol de outras pessoas. Pai, eu quero colocar a nossa vida perante Ti, como Neemias orou, eu quero apresentar a Ti o nosso pecado, nossas faltas, toda a preguiça que tivemos de não orar, de não nos apresentar a Ti com ousadia, de não fazer muitas vezes o que o Senhor mandou fazer, de não orar como o Senhor mandou orar, pedir perdão, assumindo a responsabilidade, apresentando a minha culpa, a nossa culpa, colocando perante Ti, porque a responsabilidade foi inteirinha nossa, fomos nós que, por responsabilidade e decisão própria, erramos, mas eu apresento perante Ti e busco de Ti, andar, ser erguido pelo braço forte do Senhor, o Teu Espírito possa nos levantar e nos ajudar agora a esse processo de conversão, de não praticar as velhas práticas, mas entrar num tempo novo de novas práticas que agradem ao Senhor, que nos renova todo dia. Que isso seja sobre mim, minha casa, sobre o ministério do qual o Senhor nos coloca para cuidar, para zelar para o Senhor, e que isso seja estendido, Pai. Perdoa a nação brasileira, perdoa, Deus, a nossa cidade, o estado, perdoa o nosso país. Estamos apresentando porque o Senhor nos fez nascer nessa terra, os nossos pés tocam nessa terra, passa por essa terra, então que essa terra possa receber do Senhor compaixão, o Senhor possa perdoá-los, interromper um processo e começar um novo tempo, que haja um avivamento, haja conversão de fato das pessoas que já são tuas, e que aquelas que não são passem a te conhecer de fato, e abrir o coração e nascer de novo, que este país nasça de novo, que essas pessoas, que o país inteiro venha te conhecer de fato, e se proponha ao novo nascimento. Eu profetizo um novo nascimento no rol familiar daqueles que não te conhecem, um novo nascimento na cidade, essa cidade seja nascida de novo, todos venham te conhecer, mediante o perdão do Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, a nossa responsabilidade nós assumimos como igreja, e apresentamos a Ti, confessamos, e abandonamos, queremos mudar, converter, e queremos que o Senhor alcance cada um deles com esse perdão, e que
haja um avivamento real de conversão de vidas no sentido de novo nascimento. Que eles te conheçam, que eles entendam quem tu és, o Rei dos Reis. E a partir daí eles comecem a mudar a conduta, a mudar a sua condição e as suas ações. Tudo num finalmente só, de alcançar a compaixão do Senhor. Alcançar o teu cuidado, o teu zelo, a tua provisão em todas as famílias, todos os lares, cada um de nós, dentro desse processo, possamos ser agraciados pelo Senhor, no Senhor, para a glória do Senhor. Assim eu oro, assim apresento a nossa vida, e ora venha, Senhor, mas enquanto tu não vens, que possa haver um processo em massa de novo nascimento. Sopre nos espíritos dos homens para que eles nasçam de novo. Se apresenta a eles como se apresentou para nós. Se apresenta a eles como se apresenta e se revela a nós. Manifesta-te a eles como se manifestou a nós. E que todos nós possamos entrar nesse processo de arrependimento, de mudança de mente, de novas ações e de novas conquistas, vivendo debaixo da mão forte do Senhor, para a tua glória. Em nome de Cristo, amém. 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 Vocês entenderam, igreja? Eu espero que eu tenha conseguido, nesse curto tempo, poder passar isso para vocês. E vocês de casa também. Entra nesse processo, é muito bom. Cada dia um pouquinho, não fica apavorado, Ele não vai te condenar. Errou, vai até Ele está pronto lá para ouvir e falar: eu te perdoo, meu filho, agora levanta e não anda mais por aqui, anda por aqui. É só isso, é simples assim. Eu não consigo, pois é, aí Ele te ajuda, Ele nos ajuda. Você não está sozinho, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês em casa. Que a bênção dele repouse sobre a vida de cada um de vocês, toda a sua família. E que o que está caído seja levantado, posto de pé. E toda a cura alcance o bálsamo do Senhor, todos os lares. Assim seja, em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Amém.